Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Boletim de Notícias do canal da Dama de Ferro. A Dama de Ferro, além de ser um canal com muito conteúdo conservador, tem também um noticiário. E esse aqui é o nosso noticiário, o Boletim de Notícias da Dama de Ferro. O Boletim de Notícias da Dama de Ferro é um breve apanhado das notícias mais alviçareiras e sempre com uma análise dos fatos. Mas veja só, é uma análise dos fatos de forma crítica e independente. Podemos contar contigo? Por favor, ajuda a gente, compartilhe o nosso conteúdo, assine o nosso subscribe, cancele a Lacraflix e a Globoplay e apoie quem te defenda de fato. A nossa missão é combater o progressismo paulo-freireano que domina a nossa mídia, escolas, universidades e também as instituições da sociedade civil. Contamos contigo nessa missão. Então, vamos às principais manchetes. No Ai Plata, Milei toma posse e tem um desafio descomunal. Janja do Brasil, uma usina de vexames. Com Estado e Prefeitura falidas e omissas, justiceiros de Copacabana recebem apoio da população. No Ai Plata, Milei toma posse e tem um desafio hercúleo pela frente. Em um dia histórico para todo mundo, a Argentina deu posse a seu novo presidente, o Javier Milei. O anarcocapitalista Milei foi eleito prometendo ideias ousadas, não é mesmo? Como a dolarização da economia e também a extinção do Banco Central. A cerimônia foi pautada pela sobriedade e pela expressiva presença de público. O cerimonial do Milei deu todas as honrarias ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que ficou na primeira fila junto com os ex-presidentes da Argentina. Bom, olha só. Antes de qualquer coisa, eu digo que não só eu assisti a posse ontem inteira do Milei, como eu ainda tive a oportunidade de comentar no programa Tá na Roda da Jovem Pan. E o Jair Bolsonaro, todos vimos, foi ovacionado e teve as honrarias, todas as honrarias possíveis dadas pelo Milei. Tirou foto, deu abraço, fez de tudo, pareciam velhos amigos. Mas veja a manchete que a Folha da Vila Madalena e aquela revistinha mequetrefe Quanto É fizeram. Bolsonaro é barrado ao tentar se infiltrar em foto de chefes de Estado. É bizarro. O Milei aparenta ter pelo Jair e a sua família uma relação de amizade. E o Milei é figura frequente também nos fóruns libertários e liberais já há alguns anos. E não se pode negar que o mesmo movimento que culminou na eleição do Donald Trump, do Jair Bolsonaro e também de outros líderes de direita, possa ter influenciado na eleição do Milei. O Milei, de alguma forma, tem até uma espécie de gratidão ao Jair. E isso ficou amplamente demonstrado. Mas para a Folha da Vila Madalena, não importa o que os seus olhos estão vendo. O que importa é o que está escrito na Folha da Vila Madalena. Bom, que fique de lição para o Brasil o tom de sobriedade da cerimônia. As cerimônias de posse aqui no Brasil são carnavalescas, longas, intermináveis. Sem contar que a posse no Brasil é no pior dia possível em que qualquer pessoa no mundo pode marcar um compromisso. É no dia 1º de janeiro. É uma ideia absolutamente genial no Brasil. E na última cerimônia de posse aqui no Brasil, que foi do presidente declarado vencedor pelo TSE, o Lula, para completar a breguice e cafonice, só faltou no final da cerimônia aparecer o Didi Mocó com um extintor, né, espirrando em todo mundo, como ele fazia de forma 100% sem graça. Mas veja, a gente torce, né? Torce muito, vamos orar o que for possível e fazer o que estiver ao nosso alcance, se é que algo está ao nosso alcance, para que o Milei tenha sucesso na sua empreitada. Se ele conseguir fazer 1/10 do que pretende, a Argentina já irá mudar de rota certamente. E caso ele não tenha sucesso, que ele seja suave igual ao Maurício Macri, que não teve sucesso, que pelo menos o Milei tenha êxito em expor os monstros do pântano que impedem a Argentina de avançar. Parabéns, Argentina, parabéns, Milei. Viva la libertad, carajo! Janja do Brasil, uma usina de vexames.
O maior papagaio de pirata da história do Brasil, a Janja, deu mais um show de feminismo, falta de educação, mau gosto e também falta de noção. Mesmo sem ser questionada por que ela é um papagaio de pirata e fica se metendo em reuniões de chefe de Estado, a boquirrota Janja tomou para si e não deixou barato. Dane-se! Que elegância e garbo da primeira-dama. Isso sim é liturgia do cargo, hein, Janja? E ela foi além. Abre aspas para esse espetáculo na Terra que é a Janja. Eu estava em uma reunião no G20 e todo mundo fica falando. O que ela fica fazendo lá com o presidente? Ela nem foi eleita. Dane-se, eu vou sempre estar lá. Ninguém me deu esse lugar. Eu conquistei, disse a Janja, mentindo durante a conferência eleitoral do PT para 2024 em Brasília. Que figura desqualificada, socióloga Janja. Aquela Janja que tinha cargo em comissão com um salário de 17 mil reais e durante o expediente fazia visitas ao seu marido, que estava preso. Ela é a cara do governo Lula, um deslumbre total. Nada de concreto, é somente discurso vazio para um público de apaniguados. Que inveja da Argentina, hein, meus amigos? Com Estado e Prefeitura falidas e omissas, justiceiros de Copacabana recebem apoio da população. De saco cheio de tantos roubos e violência, um grupo que aparenta ser de moradores do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, criou uma espécie de milícia urbana para espancar ladrões. Se, com relação à violência contra os cidadãos, o Estado nada faz, contra tal milícia de moradores, o Estado do Rio de Janeiro foi bem veloz. Convocou coletiva de imprensa, instaurou um inquérito, enfim, um show de rapidez para poder dar toda a segurança jurídica para que os ladrões continuem podendo roubar com toda a tranquilidade do mundo. Olha, ninguém gostaria de fato que fosse necessário surgir uma gangue para combater a violência urbana. Agora, 10 entre 10 pessoas concordam e reconhecem que o estado do Rio de Janeiro faliu. Faliu moralmente, já era, esquece. As pessoas sofrem há décadas com roubos, assassinatos, estupros e toda sorte de crime e descaso do poder público. E tudo isso teve início, ou ao menos grande impulso, com o ultra-esquerdista radical Leonel Brizola, um mentiroso de mão cheia que governou o Rio de Janeiro. E o povo cansou de esperar o Cláudio Castro atuar ou o Eduardo Paes voltar do samba. As pessoas querem solução. Bom, é lamentável sob todos os aspectos a situação do DDD 21. Mas não tem como negar. Eu não posso negar e você não pode negar. Não existe pessoa no mundo que possa negar que simplesmente continua. Continua, de todo modo, continua e continua. Eu não vou negar nem você que o Rio de Janeiro, apesar de tudo, continua. Continua absolutamente lindo. Esse foi o boletim de notícias do canal da Dama de Ferro. Aqui nós levamos até você notícias e análises. Por favor, comenta aqui pra gente, ajuda o engajamento dessa meninada sapeca da Dama de Ferro. E por favor, assine o nosso subscribe. Desligue a grande mídia, não clique na grande mídia. A velha e mofada mídia não dá notícia. Eles passam a narrativa dos poderosos que a controlam ou dos quais são reféns. Aqui a mídia é independente, você é o patrão. E nos vemos na próxima edição do Boletim de Notícias aqui do canal da Dama de Ferro. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, um beijo na alma, até mais!